Aleluia por esse ambiente, Senhor. Louvamos o teu nome por este ambiente de adoração. Coração queimou.
Aleluia, está muito bom, a presença do Espírito Santo neste lugar. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por vocês estarem aqui, saírem dentro dos seus lares, onde Deus está fazendo uma jantinha, ou até mesmo com algumas visitas, mas vocês decidiram estar na casa do Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Peço que Deus venha derramar mais ricas bênçãos sobre a vida de vocês, amém? Eu quero estar abençoando as ofertas da igreja. E eu sei que você é uma bênção, você tem abençoado, só que aqui, para quem não conhece, essa é a minha esposa, Vanderleia, apóstola Vanderleia. Esta é a mulher que edifica a casa. Glória a Deus. Pode ter certeza, por trás de um homem de Deus, não por trás, mas no seu lado tem uma mulher que edifica. E quando ele pensa em esmorecer, ela levanta ele. Glória a Deus pela tua vida aqui. Glória a Deus. Vamos lá então, estenda a mão para cá. Senhor, essas nossas ofertas, os nossos dízimos, venha multiplicar sobre a tua casa, que nós possamos, Deus, fazer bons, Senhor, para a tua obra, podendo também ajudar e estender na vida daqueles que necessitam, pois o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos abençoado, tem nos honrado. Eu te louvo por isso, Pai. Obrigado, Deus. Nós consagramos a Ti toda oferta e todo dízimo, em nome de Jesus, como devolução. Amém e amém. Obrigado, filho. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus então? Amém? Mas antes eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado, essa pessoa linda, abençoada e abençoada, e diga assim: nesta noite é a noite do meu milagre, a noite da minha vitória. É a noite da minha vitória. E seja mais ousado, diga assim: se tem alguma coisa que atrapalhe ainda a tua vida, diga para essa pessoa. Se tem algo que atrapalha a tua vida, eu tenho algo para te dizer também. Não vai atrapalhar mais, porque o Senhor vai entrar com a provisão e com o braço forte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe, irmãos, que por algumas vezes, alguns momentos na nossa vida, a gente na caminhada, a gente vê muitas pessoas cheias de qualidades, pessoas cheias de aprendizado, pessoas formadas, pessoas cultas, que poderiam estar fazendo a obra de Deus, que poderiam estar louvando, tocando um instrumento, que poderiam estar cantando, que poderiam estar pregando, mas não basta só saber fazer, tem que querer ser o que se faz. Então, muitas das vezes, as pessoas às vezes podem até imaginar: eu toco melhor, eu prego melhor, eu ministro melhor, mas não basta ser melhor, ser efetuado. Eu não posso ser só uma fala, eu tenho que ser uma atitude. Eu não estou falando isso porque eu sei que tem pregadores aqui, eu sei que tem pessoas aqui cheias de talento, mas estou dizendo, querendo motivar você a entender que Deus te deu um chamado e Ele vai te cobrar o teu chamado. Então é uma necessidade de muitas das vezes nós colocarmos a nossa vida em retidão, da forma que agrada o coração do nosso Senhor, o coração do nosso Deus, o Pai, aleluia, para que nós possamos fazer a sua vontade como boa, perfeita e agradável. Então eu quero dizer algo para você: você tem muito para dar e você não pode ficar parado, você não pode ficar parado, amém? Dentro dessa ministração da qual o Senhor deram ao meu coração trazer hoje, e justamente falar sobre um tempo de mesa, um tempo de muita qualidade, um tempo um tempo que traz muita alegria e muito gozo, é quando a gente está à mesa, quando a gente está sentado sobre as cadeiras, numa mesa, e falando das coisas boas, falando das coisas do reino também, e também, às vezes até sendo um pouco autocrítico com algumas coisas, mas para que possamos crescer e amadurecer. E Deus me deu essa palavra no meu coração, e eu creio que vai falar comigo e vai falar com você mais e mais ainda. Aleluia. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 22,
E aqui o versículo é o número 1, e aqui eu quero falar sobre a conspiração, ou sobre alguém que serviu, alguém que esteve junto com Jesus, mas alguém que não entendeu o propósito. Eu preciso que você entenda, não basta estar junto, precisa entender o propósito. Você não pode achar que você só está junto, você precisa entender que você está dentro de um propósito. E se você está dentro de um propósito, preste bem atenção em você permitir que as coisas que você ande, as coisas aconteçam por causa do propósito da tua vida, elas vão acontecer. Aleluia. Amém? Eu acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Amém? Porque tem muita gente boa, tem muita gente que prega, tem muita gente que sabe discipular, tem muita gente que tem muita propriedade na questão da palavra, muito conhecimento, muita sabedoria. Mas Deus escolheu esse lugar para você estar hoje. Se Ele escolheu esse lugar para você estar hoje, é porque é aqui que Ele quer falar contigo. Amém? Glória a Deus. Então, no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso número 1, a palavra diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Meu Deus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Então, quem é que entrou em Judas? Satanás. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12 discípulos. Então eu quero entrar dentro de uma atmosfera espiritual hoje que vai falar muito conosco, que não basta escutar, que não basta estar, mas tem que se prontificar a fazer, tem que se prontificar a querer ser. Aleluia. Porque mais de falar bonito é fazer bonito, agir bonito. Amém? Então Judas, ele era um pregador do Evangelho. Preste bem atenção nessa nota, pessoal. Mas existia uma mente dividida nele. No final, ele abandonou a fé que antes professava. Assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir o nosso Senhor. Então ele foi uma pessoa que seguiu o nosso Senhor também. E ele foi escolhido. E ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus a ser um discípulo. Então, assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir o nosso Senhor. Judas estava ativamente envolvido com o ministério. E foram dados dons espirituais memoráveis a ele. Preste atenção nessa nota, é muito linda, é importante para nós. No livro de Lucas nos mostra que Judas, no livro de Lucas nos mostra que Judas foi escolhido por Jesus. Olha que tremendo. E Jesus chamou os 12 discípulos. Isso incluía Judas, e deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Mas presta atenção, mas isso não é uma garantia. Isso não é uma garantia de saúde ou vida espiritual. Ele estava entre os 12, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele estava entre os 12, ele andava com o Senhor, ele andava com os discípulos, ele se alimentava, ele sentava à mesa junto, ele aprendia junto. Mas a palavra diz que a palavra nos mostra que isso não deu uma garantia de uma saúde ou de uma vida espiritual saudável a ele. Porque ainda ele andava pelo seu conhecimento e pela força do seu braço dentro do seu entendimento também. A palavra nos relata que eles iam nos lugares, eles iam curando os enfermos, iam também libertando as pessoas que estavam endemoniadas. Todo esse encargo de glória e de graça estava sobre a vida de Judas também, aquele que traíra ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está entendendo? Amém. Então não significa que eu sou um escolhido de Deus, não significa que eu seja um escolhido, que eu prego o Evangelho, que pessoas sejam curadas através da minha vida, que eu venha ter uma vida saudável espiritualmente.
se isso aconteceu com aquele que andava com o próprio Deus na terra, imagina nós, pequenos mortais também, que muitas das vezes nós não sentimos e procuramos sentir a presença do Espírito Santo, mas nós somos um diferencial, sim, somos, porque nós cremos, e felizes nós somos porque não vimos a Jesus, mas nós cremos na existência dele, e isso é muito importante. Então nós somos pessoas que escolhidas para servir o reino de Deus, amém? Então ele testemunhou os milagres diretamente, ele andou com o Senhor, ele testemunhou todos os milagres, alguns milagres ele estava sempre junto ali. Quando Jesus ele alimentou 5.000 pessoas, mais as crianças, mais as mulheres, as esposas, quando ele alimentou ali na multiplicação do pães e de peixe, Judas estava lá. Judas também, ele tomou o pão e também ele dividiu e partiu o pão para multiplicar na vida das outras pessoas. Ele também foi um cara que alimentou, você está entendendo? Ele também foi um cara que fez a parte dele dentro da comunhão com aqueles que estavam com uma grande missão, aleluia, da qual a obra chegou até a minha vida e chegou até a tua vida hoje. Judas ele foi participante disso. E o que nós podemos extrair e aprender com alguém que andou com o nosso mestre, alguém que andou com o nosso Senhor, e o que nós podemos aprender e extrair isso para nossas vidas e colocarmos em prática em nossas vidas, para que nós não venhamos nos deixar nos perder no caminho juntamente com Cristo. Amém? Aleluia. Então ele estava ali quando Jesus houve a multiplicação do pão e do peixe, ele estava ali, ele ajudou a distribuir, ele ajudou a partir o pão, aleluia. Então quando Jesus ele ressuscitou a Lázaro que estava lá, estava morto, ele estava ali, ele enxergou, ele viu esse cenário. Meu Deus. E quantas das vezes nós vemos cenários acontecer na vida das pessoas, talvez não iguais àqueles, mas a própria palavra diz que o Senhor diz que em nome dele nós poderemos fazer coisas maiores. Mas será que isso vai mudar a nossa vida? Será que a gente vê um milagre extraordinário acontecer na vida de alguém? Será que isso vai mudar o nosso caráter, o nosso ser e vai nos impulsionar para que nós venhamos fazer algo melhor? E isso não mudou o caráter de Judas. Isso não mudou a personalidade de Judas. Porque eu digo às vezes, as pessoas às vezes o coração, a intenção do coração é boa, mas o resultado ele é péssimo. E tem muitos que têm resultados bons, mas a intenção do coração é perversa. Assim era Judas. Os resultados, ele ia junto, ele ia expulsando os demônios, ele ia curando os enfermos, ele estava junto, ele partiu o pão, ele fez a boa obra, mas o coração dele não era curado, saudável, a servir o rei. E ele serviu o reino por quê, apóstolo? Porque ele estava ganhando uma grande oportunidade, como eu ganho, de servir o reino de um Deus que é poderoso. E eu quero dizer para você, Deus ele te escolheu, e não escolheu para você simplesmente só fazer parte de uma cadeira, de um lugar, preencher um lugar numa igreja, mas de se permitir ser usado com ele, mas em primeiro lugar, colocar a tua vida em prática com a palavra dele. Aleluia! Aleluia! Lázaro, ele se encontrava ali. Então ele ouviu também no monte. Ele também sabia que existia um caminho estreito que leva à vida e a vida para com o Senhor, e um caminho largo que leva à destruição. Ele sabia que o caminho estreito, ele ouviu esse sermão, que o caminho estreito ele levava à vida, mas o caminho largo ele levava à destruição. Aleluia. Ele sabia que existia uma diferença daquele que serve e aquele que não serve, aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz a vontade de Deus. Ele sabia de tudo isso. Meu Deus. Com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara. Com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento. Olha para Deus. Com os próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos.
E mesmo assim, este ainda traiu a Jesus. Então ele andou, ele viu, ele andou, ele esteve junto, ele seguiu, ele escutou o melhor. Ele teve do melhor, tanto para ouvir, como para enxergar, como para caminhar junto. Quantas das vezes a gente procura por um amigo, por alguém, um ombro que a gente possa confiar, como se poderia confiar e como se pode confiar em Jesus. Aleluia. Então ele tinha tudo isso e ao mesmo tempo ele não tinha nada para si. Ele tinha tudo de uma chamada, de um encargo, de alguém que liberou sobre a vida dele, mas ele não havia transformado a sua própria vida. Então não significa que eu carregue um copo de água, não significa que eu carregue um copo de água e essa água, se ela não estiver limpa, eu não posso dar para alguém beber. Ele andava com a fonte de águas vivas, ele tinha água limpa para dar, as pessoas eram curadas através dele, mas ele não permitia que esta água limpasse a sua própria vida. E por isso que ele acabou entregando ao Senhor. E por isso que ele acabou jogando tudo fora, o chamado de ser reconhecido como um dos discípulos, das testemunhas do Senhor Jesus na terra. Amém? Meu Deus. Judas dirigiu-se ao versículo 4, vamos ali. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda no templo e tratou com eles como lhe poderia entregar a Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Agora eu quero falar sobre a mesa, sobre a ceia. Aleluia. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E lhes mostrara uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos inclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejai ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei nela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomam isto e partilhem uns aos outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Sabe o que está dizendo? Isto é a minha entrega que eu estou dando em favor a cada um de vocês. Então nós participarmos da Santa Ceia hoje é participarmos de alguém que entregou a sua própria vida para que nós viéssemos usufruir desta vida, para que nós viéssemos ter do melhor desta vida para nós, ou seja, para que nós viéssemos nos tornarmos templos
misericórdia, o seu amor incomparável, a ponto de entregar a sua vida pela vida do seu próximo, por causa do amor do nosso Senhor. Amém? Meu Deus. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha que tremendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Quando a gente fala de aliança, a gente fala de compromisso. Ninguém coloca uma aliança no dedo se não quer compromisso com alguém. Um homem, quando escolhe a sua amada, e a sua amada, quando escolhe o seu amado, ele não escolhe, ela não escolhe para ter um compromisso de qualquer jeito, mas sim um compromisso de verdade. E assim foi o Senhor, que Ele dá o seu próprio sangue, a sua própria vida, para ter um pacto de aliança conosco. Alguém que entrega a sua vida para ter um pacto de aliança. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele já fez isso pela minha vida e pela tua vida. Mas a pergunta é: o quanto nós estamos dispostos a dizer para Ele: Senhor, eu quero ter um pacto contigo nesta aliança, eu quero ter a fidelidade com o Senhor daqui para frente. Irmãos, não adianta conhecer a palavra, não adianta dizer que sabe, que é espiritual, que entrega a revelação, que Deus te usa. Mas Judas foi também muito usado e também foi para o inferno. E eu preciso pregar a verdade para você, para isso te dar um choque de cultura, acordar você e você dizer: eu preciso me colocar no centro da vontade de Deus. Porque eu amo, e quem ama, a palavra diz: fiéis são as feridas, ou leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os feitos que aborrecem enganosos. Eu não posso ver as pessoas andando por um trilho, por um caminho errado, um caminho que não vai levá-las à salvação, e eu achar e dizer: não, continua assim, vai indo. Eu não sou leal. Amém? Você está entendendo aí a palavra? Você não está bravo comigo, você não está brava comigo, né? Não, né? Amém? Glória a Deus por isso. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha, eu derramei meu sangue em favor de vocês. Então eu já fiz uma aliança com vocês, eu já tenho uma aliança com vocês. Então o perdão já é de vocês. Pronto. Mas agora eu quero saber: vocês querem ter uma aliança comigo? Porque eu já tenho uma aliança com vocês, mas vocês querem ter uma aliança comigo? Por quê? Porque a nossa aliança com Deus, ela faz separação do mundo, separação do pecado para com a glória de Deus. Então a separação, a unção, ela quebra todo o jugo. Quando nós estamos no Senhor, nós estamos ungidos por Ele, nós somos ousados por causa dele. E por isso que nós conseguimos pregar e vencer o mal quando saímos daqui. Porque normalmente quando a gente fala da palavra de Deus para alguém, normalmente quando a gente ora por alguém, quando a gente prega a verdade, normalmente o mal que se levanta para ver se nós vamos viver aquilo que estamos pregando ou ensinando. Porque não adianta saber ter teoria, mas não ter prática. A teoria é muito bom, a letra é muito bom, mas ela mata. Só o Espírito vivifica. Por que só o Espírito vivifica? Porque o quanto eu tenho de conteúdo, o quanto eu tenho de letra, não vai me levar à salvação, mas o quanto eu tenho, o Espírito, ele me conduz para a salvação. O quanto eu tenho da presença dele, o quanto eu entendo que o pouco que eu sei é um muito para o quanto eu pratico. Então o pouco que você sabe, talvez, pode ser pouco, e você olhar e dizer assim: eu não tenho condições de subir lá e pregar. Eu não tenho. Uma vez eu olhava e dizia assim: eu não tenho, não, eu nunca vou conseguir ser um pregador, nunca vou conseguir pregar. E talvez eu não sou um mega pregador, mas eu vou dizer para você, na qualidade de colocar em prática, eu sou bom nisso, eu aprendi. Então isso que é importante para a tua vida, é você conseguir colocar em prática. Talvez você sabe muito pouco, talvez você não lê tanto a palavra de Deus, mas tudo aquilo que você lê, você traz como um encargo para a tua vida e faz com que isso venha te carregar desta terra do pecado. Aleluia. Meu Deus. Mas gente, olha que tremendo,
21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Olha que tremendo. Ele não estava falando que todos estavam, que iriam trair, mas ele falou que aquele que o trairia estava ali, com a mão sobre a mesa também com ele, que também estava ali, que também estava num cenário de mesa, num cenário de partir o pão, num cenário de conhecimento, num cenário de aprendizado, ensinando. E ainda ele decide dizer: ei, o que vai me trair está aqui comigo. Ele decide dar um alerta e dizer: ó, a pessoa que vai me trair está aqui comigo. Meu Deus. Talvez ele não poderia mudar o cenário de ele ser traído. Isso não mudaria, porque ele falou que iria ser traído por aquele que estava ali. Então esse cenário não mudaria. Talvez a gente pode pensar: puxa, Judas falou, será que Judas não puxou? Ele disse: não vou trair meu Senhor, eu sei que ele está falando comigo, e eu não vou trair ele mais. Não, mas não poderia acontecer esse cenário, porque Jesus, ele traz uma palavra que tem que se cumprir, uma verdade, ele traz uma verdade ali. Se não se cumpre, Jesus teria falhado. Mas o ápice dessa situação, ou o foco dessa situação, não é o ponto da traição, mas o ponto daquele que precisava entender: ele sabe que eu vou trair, mas eu vou me arrepender, porque ele é Jesus. E é isso que Jesus quer de mim e de você. E mesmo que eu falhe, mesmo que você falhe, hoje você está certo. Talvez você precise até alguém, ou talvez você precise sair daquele culto, você precisa mandar uma mensagem para alguém e dizer: me perdoa, eu peguei. Aleluia. Me perdoa se ainda ficou algo no teu coração, algum resquício que eu te machuquei, que eu te feri. A partir de hoje, olha o meu esquecimento, me dá uma nova oportunidade. Sabe o que Judas precisava fazer? Jesus, me dá uma oportunidade. Eu sou o camarada que estou para te trair. E eu já te traí, na verdade. Na verdade, já conspirei contra ti, Senhor. É o que ele precisava fazer. Ele estava recebendo uma revelação. E através dessa revelação, ele precisava entender que precisava do encargo de consciência dele. Conhecimento, dizer assim: sou eu esse cara. Sou eu, Jesus. Amém? E quantas das vezes nós sabemos que somos nós que precisamos alinhar, precisamos melhorar, precisamos crescer. E a gente diz: não, eu vou continuar assim. Para mim está bom. Eu vou continuar assim. Pode parecer que está bom, pode ser que esteja mascareado como bom, como gostoso, mas eu vou dizer para ti: tudo que é demais vem poluindo as nossas vidas. Tudo que é demais pode fazer mal. E eu adoro comer um pudim, eu adoro comer churrasco, mas se eu comer demais, vai me fazer mal. Eu adoro doce, mas se eu comer demais, vai me fazer mal. Amém? Glória a Deus por isso. Eu adoro estar na igreja, mas se eu estiver todos os dias na igreja e esquecer que eu tenho uma casa, que eu tenho uma família, vai me fazer mal isso. Mesmo achando que estou fazendo bem, pode me fazer um mal saber disso. Então a gente tem que saber dosar, ou seja, colocar numa balança, separar as coisas. Então é uma necessidade de nós entendermos a vontade de Deus. Aleluia. Judas estava ganhando uma grande oportunidade de reconhecer: Senhor, sou eu, o cara que já está planejando, já te traí, na verdade. Aleluia. Versículo 22: o filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Meu Deus, que palavra. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles irá fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim.
Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Ele estava dizendo: vocês querem algo? Vocês vão ter que descer, vocês vão ter que se humilhar, vocês vão ter que se sujeitar, vocês vão ter que abandonar as velhas práticas, para vocês serem reconhecidos como os tais. Ele está dizendo: vocês podem ter, mas para vocês não serão o que vocês têm. Então o segredo para quem serve a Deus, que não é um segredo, mas é ter, é entender que não tem. Porque a própria palavra diz que aquele que diz que é pobre, eis que é rico. Aquele que diz que é pobre, eis que é rico, eis que tem muito. Aquele que diz que é fraco, eis que forte está. Aleluia. Então a soma, a matemática de Deus é totalmente diferente. Ontem eu falava com um irmão, ele falava: a matemática de Deus é totalmente diferente. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Então se Deus decidir fazer algo que só poderia ser feito daqui a 1000 anos, se Ele decidir fazer em um dia, para nós, pode acontecer. Talvez nós estamos dentro de um cenário, de um lugar que ainda não está como nós talvez gostássemos, sem um ar-condicionado. Talvez você está suando, né? Mas quem sabe Deus amanhã decide fazer algo. E se Ele decidir, está feito. E se Deus decidir, está feito. Aleluia. Nós estamos juntos. Aleluia. Meu Deus. Andarão dois juntos se um não estiver em concordância? Não. Tudo que eu ligo na terra, ela precisa ligar junto. Tudo que ela liga, eu ligo para se ligar no céu. Amém? Então tem que andar junto, tem que estar junto, tem que querer, tem que ver acontecer. Aleluia. E a gente sabe que Judas estava junto, ele via acontecer, mas ele não queria ser transformado. Meu Deus. Versículo 26. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como um jovem, e aquele que governa como o que serve. E aquele que governa como o que serve. Você sabia que na época, se eu não me engano, na época de José, quando José foi escolhido por Faraó para ser o governador, naquela época não tinha esse cargo no reinado. Naquela época não tinha esse cargo. Se eu não me engano, é isso mesmo. Então, eu quero dizer algo para você: Deus, Ele coloca algo onde não tem, para que você venha a ser honrado por Ele. Sabia disso? Deus, Ele faz algo na tua vida. Talvez todo mundo olhe e vê, não vai dar, não vai acontecer, sabe? Mas se você acreditar, se você tiver fé, as coisas acontecem sim, basta Deus querer. Você precisa se movimentar, você precisa ter fé, você precisa acreditar. Não é o quanto as pessoas olham para você e veem que você está preparado, mas é o quanto Deus olha para você e diz: vai que eu vou te capacitar, vai que eu vou fazer, eu vou estar junto, vai, dá o próximo passo, acredita que eu estou contigo, acredita que eu vou fazer, acredita, a tua fé que vai me movimentar, presta atenção nisso, a tua fé que vai movimentar Deus a fazer algo extraordinário na tua vida. Meu Deus, aleluia, aleluia. Pois quem é o maior? O que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, nota pessoal, por isso precisamos desfrutar um tempo de mesa para que possamos servir uns aos outros. Por isso que é importante a gente ter um tempo de família, um tempo de mesa, um tempo de convidar. Vamos tomar um café, vamos estar juntos, vamos conversar um pouco sobre o reino, vamos se conhecer mais, porque isso faz com que a gente venha crescer e aprender coisas que a gente não sabe ainda. Toda vez que eu me reúno com pessoas, eu extraio algo da vida delas. Eu extraio, eu aprendo, eu trago para mim. Isso eu achei muito fundamental para mim carregar na minha vida.
meu ministério. Amém? Amém. Vamos ir mais um pouquinho. Já estou acabando. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Meu Deus. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. Meu Deus. E ali continua ainda o Senhor Jesus. E a gente lê todo esse capítulo, a gente vê que é tão lindo. É tão lindo. E a palavra fala ainda no versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Meu Deus, você negará que me conhece. Quantas das vezes a gente nega ao Senhor? Através das nossas atitudes. A gente conhece Ele. Jesus não disse que Pedro não o conhecia. Jesus me conhece, mas você vai me negar. Não basta conhecer, tem que querer ter Ele dentro. Não basta só conhecer, irmãos. Se não querer ter Ele dentro, não há uma transformação. Porque quando a gente decide ter Ele dentro, a gente é transformado, sim. A gente muda, sim. A gente muda. A gente melhora. E a gente talvez vai errar mais uma vez, duas, 3, mas a gente vai indo e vai acertando e vai acertando. A gente vai se tornando uma versão melhor a cada dia. Quando você vê, você diz assim: eu melhorei. Você mesmo reconhece, porque você se desconhece por causa da graça e da misericórdia de Deus na tua vida. Eu quero convidar você hoje a participar da Santa Ceia de uma forma muito especial. De uma forma muito especial. Talvez você diga: Senhor, talvez eu seja o camarada que tem te traído. Senhor, talvez eu seja a filha que tem traído o Senhor. Talvez eu sou o filho, a filha que tem negado o Senhor dia após dia. Mas a partir de hoje eu quero tomar algo, eu quero tomar um norte contigo, Senhor. Eu quero te colocar a minha vida diante de ti e dizer: Senhor, faz morada em mim. Glória a Deus. Eu quero pedir para nós, os obreiros, virem aqui à frente. Pode ser os pastores, se puderem. Vocês aqui estão ocupados. Estão ocupados, pastores. Se tiverem, não tem problema, a gente troca. O pastor Fabrício trabalha bastante, a pastora também. Mas é para dar honra quem tem honra, diz a palavra. Amém? Eu quero dar honra quem tem honra. Aleluia. Não que os outros não tenham. Todos têm, sabe? Hoje eles estavam limpando a igreja, organizando tudo. Estão aqui desde as 4, né, pastor? Da tarde. Nós chegamos assim, tivemos a reunião, estamos até agora aqui. E aí vocês estão cansados, estão felizes? A gente não tem mais nada para fazer, na verdade. Na verdade, Deus nos separou, pastor Fabrício, para o seu reino, para servir. Nós estamos servindo, nós sabemos que vai ter um tempo que a gente vai viver para a obra do Senhor. A gente ama o que faz. Por isso que a palavra diz que grande é a seara, bons são os trabalhadores, os serveiros. E no versículo
pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor a vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando é que eu não sou condenado? Quando é que eu não sou condenado? E no versículo 29 fala assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando é que eu sou condenado? É quando eu participo sem eu, no automático, eu me vigiar, eu procurar no Senhor colocar as minhas dificuldades, colocar o meu sim ao Senhor, dizer: Senhor, como eu tenho sido falho nisso, eu não venci isso ainda, eu não melhorei, hoje eu vou fazer parte, Senhor, deste pacto de aliança, eu vou tomar a Santa Ceia, algo tão santo, e eu não estou nem preparado, Senhor, porque como eu sou falho. Aí você faz isso, você está examinando a si próprio, e aí você pode comer e pode beber do cálice do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, contra ti, contra o céu, me deixei.
você uma pessoa mais santa. Vai fazer de você uma pessoa que vai entender todo o propósito que o Senhor Jesus tem com você. Valorizar isso. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Amém? Coma. Viu?